Você fez uma análise bem bacana de teoria dos jogos sobre essa questão de tarifas tributárias do Trump, e o nosso código tributário também é muito complexo, né. Mas assim, eu queria que você fizesse uma leitura aqui para nossa claro que, o risco do que você falar amanhã esse episódio sai e o Trump falou uma coisa que mudou tudo, mas se não no sentido de bola de cristal, mas explicar para o pessoal, assim, como é que é essa lógica da geopolítica, essa questão da tarifa impactando os mercados, para que esse episódio, de repente, fique atemporal, né, para a gente não brincar aqui de bola de cristal, né. Olha, Adriano, acho que, a gente pode pensar por vários aspectos, né. Eh, Como você falou há pouco, dando um passo atrás, quando eu comecei a me interessar por outras coisas além do direito, né, uma linha mais interdisciplinar, eu comecei pela escola austríaca até, né, já que a gente está no Instituto Mises aqui, que tem uma enorme influência em mim, né, especialmente os grandes autores clássicos da escola austríaca, começando pelo Karl Menger, e indo para todos os demais, Hayek, Mises, evidentemente, e vários outros. E a partir daí foi um passo que eu dei, né, a partir da escola austríaca, que tem uma grande semelhança e raízes, comuns, digamos assim, com a teoria econômica mainstream mesmo, né. Isso pode talvez causar, eh, espanto em alguns, mas a revolução marginalista ocorreu tanto na escola austríaca quanto na escola neoclássica. Então tem uma grande origem em comum. Aí eu passei a estudar análise econômica do direito, e a partir daí eu comecei a estudar a teoria dos jogos, né, isso já tem uns 20 anos. Então eu me acostumei, em todos esses anos a tentar enxergar as coisas pela lógica dos incentivos. O que está por trás das regras legais, como é que elas incentivam os agentes. Será que é só, por exemplo, essa questão que você falou, né, do trade war, da guerra comercial dos Estados Unidos com a China, e talvez, né, envolvendo outros países aí no meio desse trade war. Se a gente for parar para pensar, né, inclusive está nesse meu artigo, se a gente parar para pensar apenas pela lógica da teoria econômica, inclusive pela teoria econômica de viés liberal, nós temos que achar que é ruim, não tem outro jeito. Porque se a gente começa a perceber que os países estão fechando, né, o seu comércio através de barreiras tarifárias, a gente está retrocedendo para antes de Adam Smith, né, Adriano? A gente está indo para a época do mercantilismo. Essa parte econômica das tarifas de importação, por incrível que pareça, é consenso entre todas as escolas pós-revolução marginalista, né. Os clássicos, neoclássicos, essa galera toda que ensina e o próprio Cantillon, Adam Smith já dava sinais de que isso era ruim também, então é consenso de: "Ó, isso gera peso morto, isso é ruim", né. Não, e vamos lá, depois os grandes economistas clássicos, Davi Ricardo, ou seja, a teoria das vantagens comparativas, não faz sentido você ter barreira tarifária, faz muito mais sentido em termos de eficiência, você comprar de quem produz de forma mais eficiente, mais barato aqueles bens, né, e produzir aquilo que você sabe fazer melhor. Então, por essa ótica, eu diria que todo mundo chegaria, como você disse, a um consenso que é ruim, né, esse trade war e essas barreiras tarifárias que o Trump, instituiu agora. Mas se a gente pensar, e aí utilizando a teoria econômica de novo, o ramo da teoria dos jogos, e pensar que tem algo além de mero comércio aqui, mas que nós estamos, pelo menos pela ótica desses países, numa guerra comercial, a gente começa a ver por uma outra ótica, né. A gente começa a ver as tarifas como uma forma de arma. Então, assim, vamos lá, em vez da gente ter, porta-aviões, exércitos, forças armadas, tanques de guerra, perto de outro país para intimidá-lo, que a gente chama de ameaça crível ao interior dos jogos, e forçar aquele país a tomar alguma atitude que nós, né, desejamos, a gente coloca tarifas, né. É uma forma de ameaça crível menos custosa, por assim dizer, do que colocar forças armadas, mas a lógica é exatamente a mesma sobre a teoria dos jogos, né. Então, assim, para quê? Para forçar os outros países a baixarem suas tarifas e forçar a China a baixar também ou ficar isolada nesse
embate comercial aí global. É, porque, cara, assim, todo mundo fala, tá chorando essa pitanga aí do Trump, tributa e assim, eu vou dizer, pra mim o lado mais positivo de tudo é ver o Lula e os professores de geografia tudo pedindo livre mercado. Pra mim, assim, o Trump merece uma estátua de bronze como um cara que bugou a mente dos esquerdistas que a gente vive reclamando, né. Mas claro que por trás disso existe uma coisa muito pior que é, pô, a Europa é muito protecionista e usa essa guerra tarifária há muito tempo. O Brasil também, né, a gente proíbe, né, tem alguns mercados que a gente cria tarifa de importação para produto que a gente nem tem, né, porque a ideia era proteger a indústria nacional. A gente às vezes nem tem e mete tarifa nos malucos, né. Então, seria uma forma você enxerga que o Trump, na verdade, tá num eu brinquei um dia na televisão, num programa que eu fui, é um grande jogador de truque, ele tá trucando, ele tá subindo ali o sarrafo da tarifa dele para chamar a galera para negociar. Mas a China não está sinalizando que vai ceder nessa história, né. Alguns países da Europa, Canadá, eles estão entrando nesse jogo aí dessa teoria, né, fundamentada aí pela teoria dos jogos, claro, para explicar o mundo real, né. Mas a coisa está engrossando aí da China e dos Estados Unidos. Você acha que a coisa vai escalar para onde, de certa forma? Olha, não dá para saber, né, mas o que a gente pode tentar é trazer alguns paralelos históricos. Eu acho que talvez o exemplo, Adriano, mais que eu me lembre, mais paradigmático, mais clássico de embate entre 2 superpotências, usando a teoria dos jogos, ou pelo menos visualizável pela teoria dos jogos, foi a crise dos mísseis em Cuba de 1962. Tem até um filme excelente que eu sempre recomendo os meus alunos e os leitores, que é Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, né, esse filme é sensacional e mostra muito bem isso, que foi quando, lá no ano de 1962, né, naquela época já havia 3 anos que tinha ocorrido a revolução em Cuba, né, mas Cuba ainda não tinha bem digamos, um patrocinador, né, ficou aquele vácuo de poder, por assim dizer, de apoio de outros países, e a União Soviética foi lá, né, e prestou este apoio, por assim dizer, e estrategicamente achou por bem colocar uma base de mísseis nucleares em território cubano, na ilha, né, de Cuba. Porque já havia uma base de mísseis, americanos na Finlândia, que veja bem, né, a Finlândia é colada no território, né, soviético russo. E, por sua vez, Cuba fica a 90 milhas da costa americana, então, assim, seria o equivalente. E por acidente se descobriu, né, daqueles aviões, espiões que sobrevoavam tirando foto, se descobriu essa base de mísseis cubanas, e aí esses 13 dias foi o que mais, nós chegamos perto até hoje na história de um conflito em grande escala, um conflito nuclear, a Terceira Guerra Mundial, que já naquela época acabaria com o mundo, por assim dizer, né, porque o armamento nuclear de ambas as superpotências já era suficiente várias vezes para acontecer isso, né. E esse conflito levou todos esses dias, mas foi assim, exatamente como está acontecendo entre Estados Unidos e China agora. Um avançando e o outro avançando, né, o que se chama de chicken game, que seria uma tradução, o jogo do covarde, chicken, gíria americana para covarde. Quem é que recua primeiro nesse avanço? No seu artigo você até fez aquela referência àquele filme dos 2 os caras que vão correndo com os carros e quem foge primeiro perde, né, e o risco de bater ali, alguém sempre foge, sempre alguém no último momento ali escapa com medo de morrer, né. Sempre alguém escapa, né. E, até agora a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem alguns dados interessantes, né, Adriano. Em primeiro lugar, quando a gente ouve, né, dizerem que é uma medida maluca do Trump, que ele pode acabar com o mercado interno, que ele pode gerar inflação, né, que ele pode ter uma série de, externalidades ruins, sim, é possível que isso aconteça, mas outras medidas compensatórias estão sendo tomadas também, então não é uma coisa irresponsável, pelo menos no meu, né,
modo de ver. Porque vamos lá, ao mesmo tempo está havendo um processo de desburocratização interno da economia como não se via provavelmente desde Ronald Reagan, né. Também está havendo um enxugamento do Estado, algo que nós gostamos como liberais, especialmente pelo DOGE, do Elon Musk. Então tem várias outras ações sendo tomadas para compensar possíveis efeitos ruins dessas tarifas, né. Agora, o que me parece que não, a intenção não é que essas tarifas sejam instituídas de modo perene, ou seja, essa vai ser a, digamos, a política tarifária tributária dos Estados Unidos de agora em diante, fechar o mercado, né, como se fosse o Brasil anos atrás. Bom, ainda o Brasil ainda é assim, extremamente fechado. Não me parece que seja isso. Me parece que é uma forma de ameaça crível, como a gente diz em teoria dos jogos, para que os outros países reduzam suas tarifas. E que a China, pelo menos, tente, né, agir de forma fair, porque a atitude comercial da China, a gente sempre viu que não é nada de fair trade. Eles fazem dumping, eles usam mão de obra, ou pelo menos usavam mão de obra escrava, ou seja, eram formas desleais de competir num mercado bastante regulamentado em nível internacional, tá?